Senhoras e senhores, aqui estamos nós de volta com Fogo à Vontade. O interessante, o curioso, é que eu deixei um pouco em banho-maria esse espaço, né, do Fogo à Vontade, nesse espaço que eu pretendo dar uma certa formalidade, no sentido de abordar os assuntos com uma maneira, vamos dizer assim, não didática, mas de uma maneira que possa realmente influenciar, que realmente possa fazer nossos governantes dar uma pensadinha em algumas coisas, é porque é o meio que nós temos hoje em dia de fazer chegar as aspirações, as tendências, os nossos pensamentos àqueles que nos governam. Apesar de eu ter o conhecimento puro e simples de que muito pouco e muito poucos deles estão interessados. Se eu não me engano, o Rodrigo Maia, quando presidente da Câmara de Deputados, falou que não estava nem um pouco interessado no que o povo queria, e era a casa do povo, né? Então, a partir daí, eu acho que as nossas instituições estão inteiramente carcomidas, todas. Não venham me falar que uma está pior ou melhor do que a outra. Eu acho que todas apresentam graves problemas estruturais. Grande parte disso, né, causado pelo aparelhamento feito pela esquerda comunista sobre a batuta de Fernando Henrique Cardoso, particularmente Lula, Dilma, e outros tantos, quando não eram somente comunistas corruptos, eram corruptos não comunistas ou corruptos e comunistas, no final tudo farinha do mesmo saco, né? Sem dúvida nenhuma. O problema se reflete nas instituições carcomidas. E é um clamor popular daquele segmento da população consciente de que o problema é grave e que exige, eu tenho visto manifestações enormes aí pedindo uma intervenção militar, pedindo que haja uma solução. Eu não sou favorável a uma intervenção militar nesse momento, talvez em momento nenhum, mas é muito complexo se aturar isso aqui. Existem alguns conceitos que precisam ser colocados, e eu fiz aí nesse período de recesso, vamos dizer assim, um estudo, uma pesquisa, conversei com muita gente, eu tenho uma relação relativamente grande com determinadas lideranças são pessoas aposentadas, juízes, médicos, advogados, cientistas, economistas, pessoas com um padrão bom que possam colaborar com as suas opiniões, com as suas ideias. Eu normalmente, apesar de ter entre eles pessoas de esquerda, que eu respeito a posição de cada um. É tal negócio, eu não vou agredir um maluco porque ele é maluco, simplesmente, e a comparação se prende ao pessoal de esquerda, se ele faz propaganda, acredita que essa estupidez absoluta e absurda é um fato e que deve ser considerado, não vou perder meu tempo, não discuto futebol, mulher, filme, não discuto essas coisas, religião, não discuto isso. Mas, infelizmente, tem pessoas com todos os matizes e viés. Aí, dentro desse estudo, eu tirei algumas pequenas conclusões que eu vou submeter aí à apreciação dos meus, já muitos, né? Estou até muitos que estão me assistindo e considerando as minhas colocações em prol de um Brasil melhor. E é o meu único grande objetivo. Não tenho nenhum interesse político, nenhuma motivação política. No meu caso, é como diz Bolsonaro, é Brasil, meu partido é Brasil. Somente esse. E é o que eu me preocupo. Infelizmente, o que é que eu vou passar para os meus netos? Meus filhos tiveram sorte de estarem dentro de um empurrão que a Revolução de 64 deu, que já estão formados, já com a vida organizada e dentro de uns parâmetros que eu reputaria de sobreviventes bons ainda. Deu para safar alguma coisa. Mas hoje em dia é o caos. É o caos. Olha só, vamos ver aqui alguma coisa que eu selecionei. Eu tinha marcado aqui uma posição muito interessante de que foi dito numa ocasião o seguinte, olhem só.
pode ter certeza, e a história não perdoará, a covardia moral de todos aqueles que, de alguma forma, têm responsabilidade do governo, das instituições e do poder, ao não evitar o caos em que vivemos. Somente a covardia pode imobilizar aqueles que são responsáveis por transformar o Brasil numa pátria plena, sem todas as doenças que a acometem hoje. É como o médico que se omite e deixa o paciente falecer porque não quer levantar na hora do plantão. Está cansado. E é isso que acontece. Então, nós estamos vivendo a mais grave crise institucional da nossa história. E olha que houveram várias, e eu vou falar sobre isso. O problema que se enfrenta não se refere apenas ao funcionamento da democracia no país, e sim de sua sobrevivência, sobrevivência da democracia. E soberania, ameaçadas pela mais grave crise moral que tende a desmontar toda a estrutura de governo, levando-nos à anarquia. Anarquia essa vista agora na reunião do PT em São Paulo, e que ficou impune destruir o que quiseram na Avenida Paulista como manifestação, o que é um absurdo. Como fizeram no Amazonas, como fizeram em Fortaleza, destruindo ponte, destruindo coisas. Isso aí é guerrilha urbana, e ninguém está vendo isso. Será que são cegos? Cadê os nossos poderes constituídos? Cadê a nossa estrutura de governo? Essa é a gravidade do problema. É a cegueira. A cegueira não é doença, a cegueira é um fato. Observe só o seguinte. Quanto mais tempo demorar uma solução, maiores e mais profundos serão os danos causados ao país pelo desequilíbrio social, econômicos e políticos, frutos da insegurança jurídica, gerada pelo total desrespeito às leis, ao sabor do relativismo de valores e referências que norteiam a crise atual e que, diante da falta de um dos instrumentos de contenção, se espraia a anarquia com danos irreparáveis para o futuro da nação brasileira. Isso aí é uma ilação, é somente um resuminho do fato disso tudo, e eu fico de boca aberta de ver que as coisas... O nível de absurdo, eu li hoje, deve ser mentira, deve ser fake, deve ser estupidez, estão intimando alguém a prestar determinados esclarecimentos totalmente absurdos, tipo, sobre o Covid, não vou falar nem dessa CPI ridícula que está rolando aí, né? Coisas assim que a justiça e partidos de esquerda e elementos desqualificados, tanto um quanto o outro, estão tentando asfixiar o poder que certas instituições têm que exercer sobre a nação. E que exatamente o que é aquela corda que mantém as coisas funcionando e que está sendo inteiramente torpedeada por esses tipos de ações. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Estão querendo agora... Já teve o lance, vamos pegar o celular do presidente, vamos botar o ministro do Gabinete de Segurança para ser ouvido nisso ou naquilo, coisas que não têm nenhum sentido. Falta total de respeito às instituições, à hierarquia funcional, aos cargos que exercem, e pessoas encasteladas em certos níveis do poder, fazendo atrocidades impunemente. O STF virou delegacia de polícia, mandando prender, mandando soltar, mandando prender, e sempre voltados com uma rapidez para uns casos e um retardo absurdo em outros casos, que são os mais graves, exatamente, que envolvem corrupção de políticos. Nenhum é condenado, nenhum é julgado, nenhum é preso, e continua fazendo corrupção e fazendo o que querem, e fica tudo resolvido. Uma pessoa, minha amiga, me ligou e perguntou assim: por que não puniram o general Pazuello? Por que não fizeram? Qual é a importância dele ter comparecido a um evento estando agregado? Ele é um general. Mas quando ele assume um cargo público, ele fica agregado à força, ele não continua general. E ele pode participar do que ele quiser. Se ele tivesse fardado, com arma na cintura e dizendo hop, hop, rap, rap, não foi nada disso. Ele foi convidado pelo presidente da República para exercer uma função pública. Da mesma forma que ele foi convidado, ele foi afastado da função por determinados motivos, foi
chamado a uma CPI onde foi grosseiramente interrompido por um desqualificado senador ou deputado, quem quer que seja, grosseiro, mal educado, mal formado, ignorante, um patife, não respeitando a pessoa que está ali a convite. Se você convida alguém na minha casa, eu tenho obrigação de respeitar, e não fazer o que o Congresso está fazendo com as pessoas que eles convidam a comparecer a essa tal da CPI. E outra coisa, quem são os caras que estão comandando a CPI? Anjos vestais puros ou todo mundo corrupto envolvido em uma série enorme de processos que nunca vão andar para frente, porque nós sabemos por quê. Então, esse é o quadro atual. Aí alguém me falou assim, mas aí temos que intervir, temos que botar tudo abaixo. Veja só, vamos falar um pouquinho de história do Brasil, só para lembrar. Vocês sabem quantos golpes de Estado, o negócio de intervenção é um neologismo, a palavra certa é golpe de Estado. Quantos golpes de Estado depois do primeiro reinado, no primeiro reinado em diante? Eu não vou nem partir antes de 1822. Vou pegar só os 100 anos para cá, tá bem? Para não cansar vocês. Porque a história do Brasil é rica de coisas fascinantes. Cabanagem, farrapos, Uruguai, Cisplatina, tem um monte. Vamos falar aqui uma coisinha engraçadinha para vocês. O Exército Brasileiro foi uma instituição firme e sólida desde Guararapes. Ela nasceu do sentimento de amor à pátria. Pretos, negros, se eu falar preto agora é racismo. Antigamente, antes do PT, não havia racismo no Brasil, agora tem, oficialmente. Então, os negros, índios e brancos se juntaram contra os holandeses, ocupantes do nosso Recife e adjacências. O que motivou? Salários? Soldos? Não, amor à pátria. Essa é a formação do Exército Brasileiro. Então não há o que discutir que o Exército do Brasil é uma instituição voltada para a pátria. Não é voltada para o governo A, B, C, D e F. Não é voltada, ela é voltada para a pátria. Uma das verdades secundárias disso é que no governo militar de 64 a 85, foi a época que eu tive os menores soldos e salários da minha vida. Foi a época que o Exército recebeu menores recursos. Duas coisas aconteceram apenas. Se trocou o fuzil de 1908, em 64, pelo FAL. E algumas viaturas Mercedes-Benz de 11 e 13 para transportar algumas coisas de algum lugar, em algumas pouquíssimas viaturas foram renovadas. Isso foi tudo que a Revolução deu para 20 anos para o Exército, tecnicamente, tecnologicamente. Agora, você perguntou, cadê o dinheiro todo que a nação tinha? Os militares, que foram 5 ditadores, um atrás do outro, eles fizeram o seguinte, fizeram rodovias, fizeram pontes, fizeram a ponte Rio-Niterói, fizeram Itaipu, fizeram 11 hidrelétricas que não tinha luz, tinha até uma música bonitinha, né? Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Fizeram barragem, pintaram os canecos, transformaram esse país num país sério, estruturado. Tão estruturado que, apesar de toda a incompetência, roubalheira, safadeza dos governos que o sucederam, até hoje nós temos luz em casa ainda, graças ao que foi feito naquela época. Estradas, foi feito com Mobral, Ibama, foi até a ecologia, tudo foi mexido pelas Forças Armadas naquele período. Ninguém se fala, ninguém lembra, não interessa, os comunistas têm o poder da mídia e diz que tudo isso foi só tortura e bobagem, que não foi nem verdade. Ninguém faz uma revolução de 20 anos e acusa 400 mortos, como aconteceu aqui. Tudo bandido, guerrilheiro, safado, matando gente inocente pelo caminho e que foram vítimas de retaliação, porque foram impedidos de fazer, e a segurança era total. Mas me torturaram. Tortura é hoje, que você vai na porta de um hospital, é torturado porque não tem médico, não tem remédio, não tem assistência, vai para um xadrez que você não tem condição nenhuma de morar no xadrez, porque a condição é subhumana. Tortura hoje é você não ter estrada, tortura hoje é pagar 40% de impostos, lá naquela época era 23% os impostos, a soma dos impostos que se pagava. Então, tortura é tudo isso, companheiro. Saber o que é tortura, isso é muito relativo. Sádico é aquele que é bonzinho com masoquista, já dizia a vovó. Então, esse papo de tortura, isso é mentira da esquerda para ficar se enchendo o bolso de dinheiro dos otários que pagam para eles. Olha, teve cara que nunca foi, nem chegou perto de um xadrez e hoje virou vítima da ditadura e ganha não sei quantos R$1.000 por mês em casa, curtindo o dinheiro do otário que paga 40 e tantos % de imposto. Bom,
Sem falar nessas miudezas de um país que não tem moral, que não tem visão, que não tem atitude, que não tem chefia, que não tem comando, que não tem nada. Vamos falar aqui, então, dos nossos golpes. Vocês se lembram que eu tenho aqui, por exemplo, vou contar aqui uma historinha rápida. Depois que Dom Pedro assumiu, resolveram fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. José Bonifácio entrou para lá, ciscou com os conservadores para cá. Dom Pedro I falou, não quero isso não. Aí dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte e fez a Constituição do Imperador, com apoio dos militares. Então, isso foi o primeiro golpe de Estado. O segundo veio já em 40, a maioridade de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro I foi embora, Dom Pedro II tinha só 5, 6 anos. Aí foi criada uma regência trina. Essa regência trina provisória, etc., essas regências tiveram 1000 problemas. 1000 problemas. Aí o que rolou? Resolveram antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Aí uns queriam, outros não queriam, deu um maior rolo. Aí Dom Pedro falou, não, eu aceito, pressionado por alguns grupos que ele apoiava, e Dom Pedro virou imperador aos 15 anos. Segundo golpe de Estado. O terceiro veio com a... Deixa eu ver aqui, para mim não falar bobagem. A Proclamação da República. Porque passou um tempo grande, eu falei, caramba, nesse período não teve nada? Teve. Mas entre forte e grande foi a Proclamação da República. Deodoro da Fonseca, monarquista, tirou um imperador maravilhoso, fantástico, incrível. Hein? Dom Pedro II nunca teve um mundo melhor. E tiraram, mal tirado. Tanto que houve uma insatisfação grande, saiu a primeira revolta da Armada, os militares se manifestaram contra Deodoro saiu, passou para Floriano. Floriano, pela Constituição, tinha que fazer eleição, assumiu o governo, mas tinha que fazer eleição, não fez, teve a segunda revolta da Armada, ele sufocou e ficou por isso mesmo, tivemos assim a 4º golpe de Estado. O 5º golpe de Estado, aí também fez o seguinte, o Floriano, o estado de sítio. Bom, aí fez o 5º golpe de sítio, foi a revolta da Armada, eu já falei, né? Depois nós tivemos aqui a revolta de 30. Revolta de 30. Questão política, os militares participaram, foi uma chavecada nada. Para vocês terem uma ideia dessa participação, que é muito engraçadinha, aí o pessoal diz, os militares nunca saíram dos quartéis e nunca voltaram para os quartéis. Os militares, como instituição básica, organizada, disciplinada, culturalmente avançada, inteligente, pronta, preparada, sempre participaram nos destinos políticos, particularmente quando esse destino da nação foi ameaçada por algum retardado, idiota, como 35, assassinaram gente dentro dos quartéis dormindo, houve uma revolta, houve um retorno. Bom, então, as Forças Armadas sempre se colocaram na história do Brasil como um elemento de intervenção não militar, de intervenção pátrio. Vamos mudar o termo, intervenção pátrio. E foi o que o Brasil fez, o militar fez, de um Brasil melhor. O nome técnico, golpe de Estado. Bom, então eu tenho aqui um pedacinho que eu tirei, só para falar de 30, que foi uma coisa simples, era um partido, era café com leite, entrou um, Júlio Perto, outro não queria, então teve 32 também, a Revolução Paulista, mas vamos falar aqui desse. Então houve um lance aqui, no golpe de 30, que um historiador que eu gosto muito dele, escreveu o seguinte, eu estou aqui, olha só, José Murilo de Carvalho, vem contando a história, detinha a superioridade militar sobre os revoltosos, mas faltava ao alto comando vontade para defender o estado de situação do qual os chefes militares sabiam que as simpatias da jovem oficialidade e da população estavam com os rebeldes. Uma junta, formada por 2 generais e um almirante, decidiu depor o presidente da República e passar o governo ao chefe do movimento revoltoso, o candidato derrotado, da Aliança Liberal. Sem grandes batalhas, caiu a Primeira República, aos 41 anos de vida. Carvalho José Murilo, Cidadania do Brasil, e Longo Caminho, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. Sabe quem era o novo? Getúlio Vargas, militar. E depois, o queridíssimo ditador Getúlio Vargas. Mas não parou por aí. Tivemos depois o Estado Novo em 37, que ele passou 4 anos e entrou no governo. Tivemos a deposição de Getúlio Vargas em 45. Tivemos
após a Segunda Guerra, tivemos depois episódios de Jânio Quadros. Jânio Quadros, homem da vassoura, simplesmente concedeu a medalha do Cruzeiro do Sul ao Che Guevara. Aí, misteriosamente, alguém falou assim, não foi legal isso não, garotão. Ele simplesmente renunciou e assumiu um comuna de carteirinha chamado Jango Goulart. Ah, eu não sou comuna, eu sou só bonzinho. Nenhum comuna é ruim, só bonzinho. Eu quero bem para o todos, divisão, de tudo. Aí assumiu. Aí as Forças Armadas, os generais disseram, não, esse cara não vai assumir. Vamos fazer um governo aqui, um presidencialismo, um governo não tão presidencialista, vamos fazer aqui um parlamentarismo, patatá, e deu no que deu em 64. Bom, então, 64 foi somente uma queda de braço entre um governo democrático e os comunistas que não queriam aceitar, oriundos daquelas coisas todas, e acabou. E estamos agora no terceiro golpe, um outro golpe da esquerda, que é colocar presidentes sucessivos comunistas querendo envermelhar a bandeira, como eu vi outro dia, uma bandeira vermelha do Brasil. Coisa fantástica. Bom, aí, colocado rapidamente esse breve histórico, que se desejar eu posso me deter em cada um, que é a fascinante história do Brasil, nós vemos uma situação de causa atual e não temos solução. Essa é que é o grande tchan do momento. Até quando vai se segurar, se aguentar essa barbaridade que estamos vivenciando hoje? Um presidente conservador, uma estrutura de governo séria, não se ouve falar em corrupção, todos os gastos do governo foram simplesmente cortados ao máximo, e o que se passou para os governadores e municípios foi detonado, e até agora não aconteceu nada, ainda quem detonou essa grana toda. Está todo mundo com o rabo entre as pernas, mas não se viu nenhum movimento ainda, porque se depender de alguns órgãos jurídicos e outros tantos não vai acontecer nada, como sempre. Então, como é que nós vamos ficar? Como é que nós vamos ficar? Qual é a solução? Temos que ter uma solução. Eu tenho apregoado aqui como um maluco andando no deserto, desmilinguido, quase morto, de fome, de sede, etc., dizendo o seguinte: vamos provocar com a maioria dos eleitores que votaram no atual presidente, vamos fazer carga em cima de uma Assembleia Nacional Constituinte decente. E não essa Constituição de 241 artigos com 136 emendas e outras tantas para vir. Acabou, não existe mais. Vamos dizer não para eles, vamos falar basta. É uma chance de ouro que nós temos, porque nós temos um governo patriótico, conservador, de direita, tentando resolver. Quer ver uma bobagem que o Bolsonaro está fazendo, que ninguém dá valor? Foi o único presidente, ele e Dom Pedro, que não foi presidente, não, um excelente monarca, que descobriu que a vocação do Brasil é ser o transporte no Brasil tem que ser ferroviário, fluvial, marítimo e não rodoviário. Isso atende muito bem alguns parlamentares, alguns caras que querem ter um dinheirinho das concessionárias para botar na campanha deles, mas o ferroviário não tem muito disso. Então, é um presidente que tem uma visão de Brasil maior e está mostrando isso com todas as dificuldades. O que a sua turma já do Ministério estão fazendo? Não tem nenhum ministro incompetente político, é tudo gente qualificada, coisa que nunca teve desde 85. E estamos jogando fora, estamos perdendo tempo de reconstruir esse país no momento que é esse o momento, por conta, o que está havendo? Porque não precisa fazer discurso, tem que fazer ação. Por que nós estamos submetidos a essa situação vergonhosa de quebra de hierarquia, de disciplina, de respeito, de pátria, de ideias positivas, de um país feliz? Nós não somos um país feliz hoje. Somos um país de confronto. Somos um país que o aparelhamento da esquerda foi tão violento que hoje nós temos medo de acariciar uma criança para não virar pedofilia. Nós temos medo de chamar o meu amigo de negão para não parecer que eu sou racista. E coisas bárbaras. Quem é branco nesse Brasil me conta. Os alemães, Hitler levou 10 anos tentando provar que a raça ariana era pura e não conseguiu. Não existe raça pura. Todos nós brasileiros, bem ou mal, em maior ou menor grau, somos mestiços. E por que nós temos que ser diferentes do preto, negro, branco, amarelo, azul, verde? Caramba, nós somos brasileiros.
Nós não somos regidos pelo... Ah, que nós vamos fazer quilombola. Por que eu vou separar quilombolas? Não tem nada de quilombola. Quilombola era escravos fugidos. Escravo é uma barbaridade, isso é um absurdo. Sempre fui contra isso, qualquer tipo de escravidão. Inclusive a que nós sofremos hoje, que é moral. Escravidão moral. Se você falar alguma coisa, vai chegar um vagabundo na tua casa para te prender. O que você está falando? Que tipo de democracia é essa? Que tipo de democracia é essa? Então, nós estamos vivendo uma situação que não é mais suportável. E alguma solução tem que ser dada. E essa solução, eu continuo gritando aos quatro ventos, é uma Assembleia Nacional Constituinte, feita por constituintes que serão escolhidos a dedo. Não adianta botar os mesmos que fizeram essa porcaria, que estão até hoje rondando por aí, se lambuzando nos cofres públicos, para fazer outra tão ruim quanto essa. Mas agora, com essa experiência vivida, por que não fazer uma coisa decente, melhor, para poder ter um Brasil? Por que nós temos que ser sempre submundo, subdesenvolvido e subtudo? Um país riquíssimo como o nosso. Por que eu tenho que admitir que eu tenho brasileiros passando fome? Num país que tem o maior celeiro do mundo. Que absurdo! Governo que é governo, cuida de cada um dos seus habitantes. Cada cidadão é seu filho. Você não é presidente, você não é governador, você não é o prefeito. Cada um é seu filho. Que cuide bem dele. E por que a droga está desse jeito? Porque esse país é canalha. Desculpe, canalha é daquele outra coisa que eu falo do maracutaia, desculpe, eu dei uma escorregadela aqui, mas veja só. Porque aí perguntaram para mim, qual é o problema das drogas? O problema das drogas é que o cara que mantém as drogas, ele já é normalmente inocente. Como? Que absurdo é esse? Falei, claro, quem mantém os bilhões de reais da droga é o usuário. É o usuário. Não circula um tostão das drogas que não seja fornecido pelos usuários. Ah, que eu vou prender o chefe da boca. O chefe da boca, ele é um varejista, que na hora que ele cair, tem 10 para substituir. 10. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Então, ele é varejista. Ah, mas o cara que financia vai ganhar 100% de lucro todo mês, mas às custas do dinheiro daqueles usuários que compraram o pino da cocaína, compraram a maconha. A maconha hoje virou quase cigarro comum e ninguém diz nada. A Cracolândia virou quase que associação de moradores e ninguém diz ou faz nada. No meio da maior capital da América Latina, uma das maiores do mundo. E por aí vamos nós, em pleno declínio, derrocada. Aí tem uns que vão dizer assim, a solução é uma guerra civil. Talvez não seja uma solução, mas talvez seja uma decorrência do jeito que as coisas estão indo. E acho bom, seria interessante que alguém intervisse. Aí sim, intervenção para evitar uma guerra civil, maravilha. Intervenção para evitar o caos, maravilha. Como seria essa intervenção? Há várias maneiras legais. Um pensador italiano dizia, se as leis não são boas, mudem-se as leis. Mas o que não pode, as leis não são boas se fazerem outras piores ainda, como nós estamos vivendo aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado. Voltaremos em breve com a nossa live, no domingo, e mais em breve ainda com o Maracutaia e o Reinos do Canária, que aliás eu estou com um problema. Eu estou confundindo já o Maracutaia e o Reino dos Canárias com o Brasil. Eu estou tentando me policiar quanto a isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até breve. Ya hay la libertad.